Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo do conteúdo de refinamento de esquemas e formas normais. Nos vídeos anteriores, nós vimos sobre o problema da redundância de dados gerado pelas dependências funcionais e vimos que o processo para eliminar essa redundância é realizado por um processo chamado de normalização, né, que passa por várias formas normais que são, no fundo, propriedades que a gente tem que checar das nossas relações para garantir que elas não estejam produzindo dados redundantes. Nesse vídeo, nós iremos tratar essa segunda propriedade, chamada segunda forma normal, e nós verificamos se uma relação está na segunda forma normal, se ela estiver na primeira forma normal e os atributos que não são chaves forem totalmente dependentes da chave primária. Né? Um atributo ele é totalmente dependente da chave primária se ele estiver do lado direito lá de uma dependência funcional. Né? Se ele for definido, né, por uma chave primária. Então, ele estará do lado direito de uma dependência funcional e do lado esquerdo da dependência funcional a gente vai ter a nossa própria chave primária. Né? Em alguns casos pode ser que isso não ocorra, né? O atributo pode não ser totalmente dependente, mas a gente pode derivar uma dependência funcional transitiva e a partir dessa dependência transitiva a gente identifica que ele é de fato totalmente dependente da chave primária. Então, neste caso, também ele estará na segunda forma normal. Então, nós podemos resumir o atributo, quando há um atributo que não é totalmente dependente da chave primária, nós podemos chamá-lo, dizer que há uma dependência parcial, que é uma dependência funcional que é parcial, ou seja, ele não é dependente da chave primária de forma total. Vamos para os exemplos para entender o que essa parcialidade da dependência significa. Então, suponha aqui que você tem uma tabela chamada pedidos, cuja chave primária é nome de fornecedor e o código da peça. E você tem os atributos cidade e quantidade. Observem que a chave primária é o nome do fornecedor e o código da peça, e o nome do fornecedor e o código da peça definem a quantidade. Então, dado um fornecedor, dado uma peça, eu sei qual é a quantidade que foi pedida. E há uma outra dependência funcional que diz que o nome do fornecedor define a cidade em que ele está, esse fornecedor está instalado. E essa segunda dependência funcional é uma dependência parcial. Por que é uma dependência parcial? Observe que o atributo cidade ele não depende de forma total da chave primária, que a chave primária é o nome do fornecedor e o código da peça. Mas ela depende só de um pedaço dessa chave primária, que é o nome do fornecedor. Por isso que nós chamamos que essa dependência é parcial. E a segunda forma normal ela não admite dependências parciais. Por que não admite? Porque a dependência parcial vai levar àquelas anomalias que nós vimos lá no primeiro vídeo da série desse conteúdo. A anomalia de inserção, por exemplo, significa que para que eu tenha informações sobre os fornecedores, eu devo incluir um pedido desse fornecedor. Eu não consigo ter, por exemplo, a informação de uma empresa C, que é sediada em qualquer outra cidade, sem que ela já tenha fornecido alguma peça. A anomalia de remoção, por exemplo, se eu removi todos os pedidos da empresa B, eu vou perder a informação que essa empresa B é sediada em Londrina, por exemplo. E a anomalia de modificação, por exemplo, se a empresa A mudar de endereço, né, for para uma outra cidade, por exemplo, vier para Campo Mourão, eu devo fazer a atualização em todas as tuplas dessa empresa A na tabela de pedido. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não estarei respeitando a dependência funcional que diz que o nome do fornecedor define a cidade.
Assim como na primeira forma normal, a forma de resolver esse problema de dependência funcional é decompondo essa tabela em outras duas tabelas. Então, nós teremos a tabela pedido, cuja chave primária é o nome do fornecedor e código da peça. Entretanto, só teremos ainda o atributo quantidade, que nós vimos que o atributo quantidade depende totalmente da chave primária. E na tabela abaixo, nós vamos ter o fornecedor, cuja chave primária é o nome do fornecedor, e a cidade. Então, as duas dependências funcionais que nós vimos no slide anterior são respeitadas para essas duas relações. E como ela está na primeira forma normal, pois não tem atributo multivalorado, não tem atributo composto, e ela não apresenta mais dependência funcional, então eu posso afirmar que essas duas relações estão também na segunda forma normal. Uma observação bem interessante, quando vocês forem fazer os exercícios, é que quando você analisar uma relação que tiver apenas um atributo na chave primária, quer dizer, era uma chave primária composta por apenas um atributo, certamente essa relação estará na segunda forma normal. Porque quando o atributo chave primária, quando a chave primária não é composta, não há possibilidade de termos dependências parciais. E todas as dependências são totais. Aqui eu tenho mais um exemplo. Né? Aqui também a tabela é uma tabela de alunos, né? de matrículas, né? E eu tenho o ID do aluno, o ID do curso, a nota e a descrição do curso. Observe que o ID do aluno e o ID do curso compõem a chave primária e eles definem a nota. Já há uma outra dependência, uma dependência parcial, que nos diz que a descrição do curso é dependente do ID do curso, ou o ID do curso define a descrição do curso. Com essa dependência parcial, caracteriza-se que essa relação não está na segunda forma normal. Para resolver isso, nós temos que decompor. Agora nós vamos ter duas relações, uma com as notas dos alunos naquele curso, né? E a outra com os cursos. Então, ali na tabela de cursos, nós temos o ID do curso e a descrição do curso, com o curso Banco de Dados e Engenharia de Software. E lá na tabela de notas, nós temos o ID do curso como uma chave estrangeira para essa tabela de cursos. Bom, em resumo, então, para que uma relação esteja na segunda forma normal, o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar que essa relação está na primeira forma normal, primeiramente. Em seguida, nós temos que identificar a chave primária dessa tabela. Se essa chave primária for composta apenas de um atributo, né, ou for constituída por todos os atributos dessa relação, então podemos já concluir que ela está na segunda forma normal. Já se isso não ocorrer, né, se ela não for apenas um atributo, né, se ela for composta, se ela tiver mais do que um atributo, nós teremos que checar, verificar, né, se há atributos que não são chaves e que dependem apenas de uma parte dessa chave primária. Se não houver, nós temos que está na segunda forma normal. Agora, caso contrário, se houver, aí nós temos que decompor essa tabela para que ela também fique na segunda forma normal. E é isso, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.